Nós temos ali atrás um casal que está nos visitando pela primeira vez. Xerene? Né? Então não errei não. Me ajuda aí, Zé. Ângela, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. Sintam-se bem aqui entre nós. E aí? Tudo bem? E eu dei aula para ele, foi isso? Esse ano lá no ProUni. Sejam bem-vindos os três. Que bom tê-los aqui. Mais alguém que está visitando aqui pela primeira vez? Não, né? Joia. Gente, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 33. Sua sala, né, Luana? Certo. Salmo de número 33. Vamos ler apenas o verso 5, diz assim: Ele ama a retidão e a justiça, toda a terra está cheia da bondade ou da misericórdia, da bondade do Senhor. Vamos orar? Senhor, conduza-nos a ouvirmos e entendermos a Tua palavra que será exposta e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocá-la em prática. Ó Deus, o que nós vamos ouvir é algo tão importante e tão difícil. Que o Senhor nos ajude como igreja a vivermos aquilo que vamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no nosso estudo acerca dos atributos de Deus, nós chegamos hoje ao atributo da bondade de Deus. Quando procurou por Jesus, o jovem rico saudou a Jesus dizendo o seguinte: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus contesta aquela saudação dizendo assim: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ou seja, segundo Jesus, a bondade é um atributo próprio da divindade. Somente Deus merece esse título de bom. A bondade de Deus, ela nos lembra que Deus, ele não é apenas o maior dos seres. Deus também é o melhor dos seres. Então não é apenas o maior, mas o melhor. Diz a Bíblia que Deus, ele é essencialmente bom. Ou seja, a bondade faz parte da natureza de Deus. Ao contrário de Deus, nós seres humanos somos essencialmente maus por natureza. É o que a teologia ou a tradição reformada crê e entende. Ao contrário de algumas outras ideologias que creem que o ser humano vem ao mundo como uma folha em branco, o ser humano chega a esse planeta de forma inocente, e depois de uma certa idade, a chamada idade da razão, é que então ele vai se tornar mal, vai pecar. Nós entendemos que o homem, ele é mau por natureza. Então a bondade que os homens possuem, ou ela é circunstancial ou ela é derivada.
Como assim? Ou ela é circunstancial, significa que nós somos bons quando nos é conveniente. Ou seja, nós oferecemos ajuda como gratidão por algo que alguém nos fez. Quando eu era muito guri, mas muito guri mesmo, lá com 8, 9 anos, eu me lembro claramente que lá no intervalo do Colégio Batista, eu pedia um lanche, pedia um pedacinho do salgado, um pouquinho de biscoito ao outro, e aí o outro me respondia da forma que muitas vezes eu respondia para outro. Por que eu vou te dar? Você nunca me deu nada. Então é isso. Nós somos agradáveis com aqueles que têm algo a nos oferecer. Então a nossa bondade ela é circunstancial e interesseira. Ou então a nossa bondade ela é derivada, ou seja, Deus ele nos concede, ele nos comunica bondade. Isso significa que todo gesto de bondade que nós praticamos, sem ser um gesto circunstancial, nós o praticamos por causa da imagem de Deus que está em nós. Aquilo que os teólogos chamam de imago Dei. Segundo, a Bíblia nos diz que Deus ele é imutavelmente bom. Ou seja, a nossa bondade, ela pode oscilar de acordo com as circunstâncias, de acordo com os problemas, de acordo com as finanças. Esse ano eu não fui muito bom, porque as minhas contas estavam no vermelho. Não fui tão bom como pude ser há 2 anos atrás. A bondade do ser humano, ela vai variar de acordo com a passagem do tempo. Aqueles que tempos atrás eram mais bondosos por causa de problemas, por causa de circunstâncias, a vida não os deixou continuar sendo bondosos no futuro. Ou então ao contrário, aqueles que eram pessoas ruins, com o tempo elas começam, por causa de circunstâncias, de contextos, começam a ficar ou a se transformar em pessoas bondosas. Mas com Deus não acontece assim. Deus não depende de nada disso. A bondade divina, ela não é alterada por nada nem ninguém. Mesmo quando os seus filhos o desobedecem, diz a Bíblia que a bondade de Deus, ela acontece, a repreensão de Deus, ela é cheia de bondade. Então, não há nada que tenha ocorrido ou que ainda possa acontecer na terra, no céu, no inferno, que possa mudar a bondade de Deus. Ou seja, Deus ele é imutavelmente bom. Terceiro, diz a Bíblia que Deus ele é necessariamente bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E isso pode ser visto lá no relato da criação. Ao terminar a criação, ele disse de si para si mesmo: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, Deus ele é necessariamente bom. Quarto, a bondade de Deus, ela não se limita apenas aos seus filhos. Diz a Bíblia que a bondade divina, ela se manifesta no sustento, na preservação e em várias bênçãos divinas dispensadas sobre a humanidade. Até mesmo aquele homem que não é regenerado, que não é redimido, ele usufrui da bondade ou da manifestação da bondade de Deus. Mateus vai dizer lá no capítulo 5 que Deus, ele faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e envia chuva
sobre justos e injustos. Atos 14, Lucas diz assim: nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então Deus, Ele é essencialmente bom, imutavelmente bom, necessariamente bom, e a sua bondade, ela não se limita apenas aos seus filhos, ela se estende a todos os seres humanos ao redor do mundo. Um teólogo chamado A.W. Pink, ele diz assim: a bondade de Deus é notória na variedade de prazeres naturais providenciados para o deleite das suas criaturas. Deus poderia ter se contentado em fazer a nossa fome, sem que a comida fosse agradável ao nosso paladar. Quão evidente é a sua bondade na variedade dos gostos que Ele tem dado à carne, às verduras e frutas. Isto é bondade em extremo. A terra poderia ter sido igualmente fértil, sem que sua superfície fosse tão deliciosamente variada. A nossa vida física poderia manter-se sem as flores belas que deliciam nossa vida e que exalam doces perfumes. Poderíamos viver sem a música dos pássaros, mas Deus a pôs para o nosso deleite. Mas isto é assim, porque, como diz o salmista, toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Gente, a bondade de Deus, dispensada sobre os homens, ela é classificada pelos teólogos de 3 maneiras, ou seja, a bondade divina, ela possui 3 nomes: misericórdia, paciência e amor. E hoje nós vamos falar apenas sobre a misericórdia. Nos próximos 2 domingos, encerrando essa série que nós temos pregado sobre os atributos de Deus, nós vamos falar da paciência e do amor de Deus. Então hoje a gente vai vamos falar e vamos pensar e refletir sobre esse braço da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, chamado de misericórdia. Num dos textos mais famosos da Bíblia, o autor, o salmista, ele vai nos dizer que bondade e misericórdia são atributos divinos que estão entrelaçados. Uma coisa está junto com a outra. Lá no último verso do Salmo 23, o salmista diz assim: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a misericórdia de Deus é a manifestação da bondade de Deus sobre nós, seres humanos. Outro rápido pensamento de um camarada chamado A.W. Tozer, ele diz assim: Pai Santo, a tua sabedoria provoca a nossa admiração. O teu poder nos enche de temor. A tua onipresença transforma cada lugar deste planeta em terra santa. Mas como poderemos agradecer-te suficientemente pela tua misericórdia, que desce a nossa mais humilde necessidade e nos dá beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto e vestiduras de louvor em lugar de espírito de pesar. Quando nós, os filhos das trevas, mediante o sangue da eterna aliança, alcançarmos afinal o lar de luz,
teremos 1000 cordas em nossas harpas. No entanto, a mais doce será a que entoar com maior perfeição a misericórdia de Deus. Segundo as Escrituras, a misericórdia de Deus. Primeiro, características da misericórdia, não mais da bondade, mas especificamente da misericórdia. Segundo a Bíblia, a misericórdia de Deus, ela é eterna para os redimidos e temporária para os perdidos. Eterna para quem é salvo e temporária para quem é incrédulo. Ou seja, a duração da misericórdia, ela depende de quem é o alvo dessa misericórdia. Se o objeto da misericórdia divina é o ímpio, então a misericórdia é temporária. E como nós vamos ver ao estudarmos e falarmos da paciência de Deus, Deus, ele não castiga o ímpio tão logo ele peca. Assim que ele peca, ele não é imediatamente castigado. Deus, ele suspende temporariamente a penalidade até que ele resolva descer a justiça sobre o pecador. Então, nesse sentido, a misericórdia temporária se parece lá com o exercício da paciência de Deus. Agora, quando o objeto da misericórdia divina é o pecador redimido, então diz a Bíblia que a misericórdia de Deus, ela é eterna, ela dura para sempre. Lá em Êxodo 20, Deus vai dizer assim: olha, eu sou zeloso e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Então esse verso, ele utiliza um contraste de tratamento da parte de Deus com relação aos ímpios que o odeiam e com aqueles que amam a Deus. Com os ímpios, punição. Com os justificados, misericórdia que não acaba nunca. A ideia aqui de 1000 gerações pode ser e deve ser entendida como misericórdia infindável. O salmista vai dizer lá no Salmo 103, a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Isaías 54 diz assim: com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com misericórdia eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então isso é característica da misericórdia de Deus. Sobre os ímpios, ela é temporária, porque chegará o momento em que a ira divina, nós estudamos semanas atrás, ela virá sobre o ímpio e exercerá juízo e punição sobre ele. Mas para com aqueles que são filhos de Deus, essa misericórdia, ela não tem fim. Segunda característica, a misericórdia de Deus, diz a Bíblia, ela é impressionantemente grande. O salmista, ele, na sua oração, que se transformou num salmo, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O camarada que escreveu isso, o rei Davi, ele cometeu muitos pecados ao longo da sua vida.
E parece que ele está assim, olhando para o passado, ele está olhando para tudo aquilo de errado que ele fez. E ao olhar para trás, ele percebe quantas vezes o Senhor o perdoou. Quantas vezes Deus foi misericordioso para com ele. E aí no próprio Salmo ele vai dizer assim: como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Misericórdia. Então, ao se lembrar das muitas transgressões perdoadas, ele vai exaltar, adorar a grandeza da misericórdia de Deus. Quem conhece a Bíblia vai se lembrar que, numa outra oportunidade, quando Davi estava em grande angústia por causa de pecados que cometeu, Davi recebe a oportunidade, que interessante, ele recebe a oportunidade de escolher qual castigo ele sofreria. Deus manda o profeta e diz assim: olha, Davi pecou, porque ele, ao invés de continuar confiando em mim, mandou levantar o censo da nação, para poder confiar nos soldados e na força do braço humano. Então ele pecou. Então eu vou ter que vir e ele vai ter que receber um juízo por causa disso. Você vai lá e pergunta a ele, eu estou dando 3 opções a ele, de que forma ele quer ser castigado. 3 meses de intensa fome sobre a nação, tornar-se escravo durante 3 meses de alguns inimigos, ou sofrer durante 3 dias nas minhas mãos através de pestes e destruições na terra. Não tem uma 4ª opção? Deve ter perguntado. Não, são só essas 3. Então olha o que disse Davi: estou em grande angústia. No entanto, caia eu nas mãos do Senhor. Por quê? Porque são muitas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Então as misericórdias do Senhor nos lembra Davi. Elas são impressionantemente grandes. Terceiro, segundo as Escrituras, a misericórdia de Deus, ela é soberana. A misericórdia, ou a manifestação da misericórdia divina, ela é regulada pela vontade soberana de Deus. Não há nada nem ninguém que obrigue Deus a manifestar a sua misericórdia. Ou seja, Deus, ele é misericordioso, no entanto, ele é livre na manifestação da sua misericórdia. Diz a Bíblia que Deus, ele distribui a sua misericórdia a quem lhe apraz, quem lhe desejar. Romanos 9 diz assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, só contextualizar aqui para quem não conhece o texto, o apóstolo Paulo aqui em Romanos está defendendo a eleição de algumas pessoas, a eleição que Deus fez, a escolha que Deus fez de alguns e a reprovação que Deus fez de outros. E aí então ele diz: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés:
Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus em se compadecer e exercer misericórdia. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então, a causa da misericórdia de Deus não é a miséria, não é a desdita, não é a infelicidade, não é o sofrimento, não é a dor humana. Coitadinho dele, coitadinho dela. Olha a situação que ele está vivendo, olha que contexto complicado que ela está vivendo. Não é isso que move a misericórdia de Deus. Não é o mérito humano. Aliás, misericórdia merecida é contradição de termos. É simplesmente a vontade soberana de Deus. Não depende de quem quer, mas de Deus que se compadece. Pensa no seguinte: a misericórdia de Deus, ela é a ação divina, ou a misericórdia de Deus é a ação bondosa de Deus na direção do necessitado, que Deus escolheu. Sendo assim, se misericórdia é a manifestação da bondade na direção do necessitado, onde que estava a misericórdia de Deus antes da queda? Antes do homem pecar, Deus não era misericordioso? A Bíblia diz que Deus sempre foi misericordioso. No entanto, a manifestação desse atributo só aconteceu depois da queda. Porque a manifestação da misericórdia pressupõe pecado. O que eu estou querendo mostrar é o fato de que, conquanto Deus seja misericordioso, e essa misericórdia seja abundante, grande, infinita, Ele pode ou não manifestar a sua misericórdia. Portanto, ela é soberana. Eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Depende da vontade soberana de Deus. A definição clássica de misericórdia é aquela que diz que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Aquelas pessoas que estão no inferno e aqueles que irão para o inferno, a misericórdia divina não chegou até as suas vidas. Por quê? Porque a pessoa não quis, ela não aceitou. Não depende de quem quer. Não é uma escolha humana. Depende de Deus se compadecer. Então a misericórdia divina, ela é soberana. Quarto lugar, segundo as Escrituras, a misericórdia de Deus, ela não pode coexistir com o juízo de Deus. Tiago vai dizer: porque o juízo
será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então, quando Deus decide